AudioJungle. Galera, podcast do PP número 7. Eu fiz questão de vir aqui, ó, embaixo desse P rosa, que fica próximo aqui do Magazine Luiza, o Doca, complexo cafeeiro, que a gente está indo lá entrevistar hoje um dos grandes entendedores de café. Vocês vão ver, o cara não é brinquedo não. Um super entendedor de café que vai poder dar várias dicas pra gente, diretamente ali da Doca, complexo cafeeiro, que é o Matheus Tinoco. Não é o da dupla sertaneja, não. Aliás, vou até falar lá com ele que eu quero zoar ele. A boca eu acho que não é muito fã de sertanejo, não. E quem me acompanha já viu que eu vim aqui no Doca há uns meses atrás, que eu fiquei impressionado com a casa. E hoje a gente está voltando aqui e tendo esse prazer de entrevistar o Matheus Tinoco. E é bem aqui, ó. Isso aqui é a entrada. Pra vocês conhecerem. Olha que bacana. E é lindo, gente. E essa arte aqui, ó, que tá aqui. Olá, tudo bem? Essa arte que tá aqui, quem fez foi o nosso amigo Marcos, lá da Groove Visual. Aliás, não só essa arte, né? Tudo isso daqui, ó. Olha que lindo. Show de bola. E aqui foi onde a gente conheceu esse complexo, que é simplesmente maravilhoso. Vocês vão aqui ver muita gente trabalhando, a gente vai explicar por quê depois. Porque aqui a galera trabalha e trabalha muito. Pensa nos caras que manda bem, sabe tudo de café. Olha o cara aqui, que eu falei pra vocês. Pega o microfone dele aí, põe aí, Tinocão, segura aí. Vamos microfonar, vira a câmera então, aí, vamos. Microfones aqui, ó. Opa, aqui, ó, cantinho, fica bom. Esse é o grande Matheus Tinoco que eu tava falando pra vocês. O Matheus que dispensa comentários, e eu não quero, sem falsa modéstia aqui, meu filho. Tudo bem. Aqui nós falamos a verdade. O Matheus é um dos grandes entendedores de café. Qual que é a sua história, Matheus? Vamos contar um pouquinho da tua trajetória, para depois a gente chegar aqui na Quantos dias de live é? Pode falar, fica à vontade. Ó, eu vou tentar resumir assim bastante. Você quer sentar, Paulo? Não, tô bem, fica então, tranquilo. Vamos lá. Senta aqui, eu quero mostrar ali, quero mostrar tudo aqui. Resumidamente, assim, minha história no café aconteceu por um acaso. Eu sempre falo que eu era do time Nescau, que eu não tomava café, eu achava ruim mesmo. Eu também. Porque o café que a gente tinha acesso, e o café que eu era entregue pela minha família e tudo mais, era o café tradicional de mercado, adoçado, mal preparado, na garrafa já algumas horas, requentado muitas vezes. Igual o que a gente tinha na roça, a mesma coisa. Isso, então assim, para mim o café só se tornou uma alternativa quando já um pouco mais na fase adulta aí, eu tive que tomar café para ficar acordado, para trabalhar, para estudar. E a gente não falou no começo, ele não é de Franca, porque aqui em Franca é natural. Quantos amigos que nós temos, né? Meu pai mesmo era cafeicultor, enfim. E a gente sabe que muita gente é envolvida com café desde criança. Ele é de Santos, né? E como é que foi o seu primeiro contato com café? Qual que foi? Como é que aconteceu? Então, eu venho de uma família de produção de café, só que na geração da minha mãe, para antes, desfizeram um negócio de cafeicultura para se mudar para o litoral. Isso na parte materna, né? E na parte paterna, meu avô era fiscal do IBC, que é o Instituto Brasileiro do Café, extinto o instituto, né? Mas eu acabei não o conhecendo, ele morreu meses antes de eu nascer, mas assim, foi por um acaso, né? Porque até então eu não gostava de café, decidi, assim, na minha vida me mudar, eu queria migrar para a Austrália, e já decidido para migrar para lá, já pagando o intercâmbio, eu descobri que o café era um produto de muita relevância no mercado australiano. Então, vamos dizer que assim como no Brasil, futebol, bunda, carnaval, churrasco, feijoada, se você joga no Brasil. se você joga no Google Austrália, vai ter algumas coisas. Por exemplo, que eles acordam muito cedo, que é um público muito, são pessoas muito miscigenadas, é um continente novo, né? E que também eles têm um hábito de café muito forte. E eu fiquei sem entender, porque a gente era o maior produtor, é o maior consumidor. Eu falei, por que tá tão arraizado isso lá? E dei um Google. Aí eu descobri que os maiores campeões do mundo são lá. Vamos dizer que o primeiro mundo do café especial, grande parte vem da Austrália ali. Então, os maiores campeões... Interessante, ele falou do avô dele, o meu avô era diretor do IBC.
Bernardino Pucci, saudoso Bernardino Pucci. Meu pai era apaixonado por café. Meu pai, ele foi pro lado do sapato, grandes, Samelo, Azaleia, grandes marcas. Aí meu pai ajudou desde o princípio, eles tinham uma gratidão muito grande por ele. Ele criava modelos, vendia, saía. E aí, com mais ou menos, ele foi, deixa eu te falar, em 77, ele devia ter mais ou menos uns 35 anos, ele abandonou tudo, já estava milionário, com um patrimônio gigante lá em São Paulo, distribuidor de sapatos, cobertores e tudo mais, abandonou tudo, veio aqui, comprou uma fazendinha em Franca e virou eu acho que não tinha outro apaixonado igual meu pai no café, não tinha. O café dele era fornecido para ele, a gente era cadastrado pela ele, durante vários anos a gente forneceu para ele, o café italiano que não existe, né, que é brasileiro. Enfim. A Illy é um grande representante, uma grande influência para a melhoria de qualidade no café brasileiro. Não, a história deles, eles premiam, né, os cafeicultores. Na verdade, o primeiro... Ainda tem isso? Tem. Olha, o primeiro campeonato de qualidade de café no Brasil foi promovido pela Illy. Será que meu pai participou? Porque nós ganhou vários, ganhou prêmio, sim, foi para São Paulo, ganhou diploma. Deve ter isso lá em casa, eu vou procurar qualquer dia. Acredito que sim, com certeza deve ter recebido algum desses lá na bolsa, lá em São Paulo. E o meu avô, ele, desde a época, né, imagina, meu avô morreu já tem mais de 30 anos, 40 anos, ele falava, né, sobre o IBC e falava sobre a falta de propaganda do café brasileiro, porque você vai lá para os Estados Unidos, você só ouve, hoje sim, melhorou muito. Mas até 10 anos atrás você só ouvia falar do café colombiano. Hoje a gente está num trabalho muito importante de promoção do café brasileiro. Em que sentido? Hoje, se eu levo o café brasileiro, que até pouco tempo atrás era conhecido como um produto de enchimento, vamos dizer assim, porque era um café neutro, de boa qualidade, mas que não tinha uma característica muito grande particular. Hoje já não. Hoje, quando eu levo o meu café brasileiro para algum comprador de fora, ele vai provar e vai falar, caramba, esse café é tão bom quanto ou melhor que um Etiópia que eu tenho, um colombiano que eu tenho. E quando eu falo para ele, tá bom, é 5 mil, aí ele vai falar, porra, aí não dá para me pagar. Eu pago 3. Na saca. Aí você fala, não, você falou que é tão bom quanto ou melhor do que o que custa 5. Então custa 5. Custa 5. Mas eles ainda têm um pouco de, vamos dizer, uma certa cultura de que o café brasileiro tem um custo mais barato. E não se assuste com as perguntas que eu fizer, que apesar de eu ter trabalhado na lavoura, virava café no terreirão, colhia, plantei café. Eu tenho foto minha com 5 anos de idade plantando café. E não entendo nada de café. Adoro vir aqui tomar os cafés aqui das As que eles têm aqui. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o complexo aqui em si. Mas, então, não se assuste com as perguntas que eu fizer, que às vezes vai parecer absurda, porque eu sou ignorante no tema mesmo. Então aí... Talvez nem todo mundo que está assistindo a gente sabe, né? Não, muita gente não sabe. O café é uma coisa muito nova. E esses cafés especiais, com sabores. Tem gente que nem... Eu te perguntei esses dias que eu vim aqui. Não sei como é que faz o sabor de café. Tem um aqui de jabuticaba. Como assim, né? A gente não entende. Então o Matheus está aqui para explicar como é que funciona tudo isso. Bom, aí você tinha esse contato, foi na Austrália. Foi na Austrália, não. Viu a situação e como é que você virou um expert em café como você é hoje? Já decidido que eu ia para lá, migrar, decidi procurar um curso que me desse uma certa base para eu começar a trabalhar lá. Aí nessa época eu fiz um curso aqui no Brasil, foi em Santos, até onde eu morava, e aí sim, foram uma série de eventos que mudaram o destino assim, da minha vida no momento, que eu gostei muito do curso, do treinamento que eu fiz. Eu já estava desligando da empresa que eu trabalhava na época, e no setor que eu trabalhava na área de informática, e fui cada vez mais migrando para o café, e eu descobri que ia ser pai. Aí eu decidi não ir para a Austrália, e o universo ali me incentivou a investir na carreira. Aí de lá dessa torrefação, que é uma torrefação muito tradicional de Santos, onde eu fiz o curso e trabalhei como auxiliar do professor. Fica naquele centro histórico bonito lá? Ou é mais Ele ficava no centro histórico, mas já teve vários endereços. Nós tivemos agora lá, aliás, é uma dica para quem não conhece, o novo Museu do Café de Santos. Tá atualizado, tá, né? Sensacional. A gente teve lá coisa de um ano atrás, né, Rafa? Um ano, mais ou menos. É muito massa. De lá dessa torrefação, eu fui trabalhar no museu. Aí eu trabalhei no museu aproximadamente um ano, um pouquinho. Foi uma trajetória muito legal também. Em pouco tempo, eu tive uma promoção boa na empresa, me destaquei bem, comecei a torrar. E daí eu fui trabalhar num grupo que é o maior... ele é responsável pelo maior volume de café do mundo. Qual que é a tua profissão hoje, na carteira?
Ou na carteira não tem, né? Hoje eu Enfim. sou sócio aqui do empreendimento da Doca, né? Então não tenho CLT. Mas a sua profissão tem um nome. Eu sou consultor de qualidade, vamos dizer assim, porque hoje eu faço muitas coisas na parte de qualidade. Torra, análise sensorial, venda. Que chupa o cafezinho também. Vocês já viram como é que é? Inclusive, Quem não conhece tem que ser, né? Inclusive no tour, depois eu vou mostrar, tá ali na minha frente ali. Hoje eu estou colocado como terceiro melhor provador do Brasil. Eu falei que era pouca bosta que eu ia mostrar pra vocês. Aqui no podcast, cara, no podcast, a gente tem, olha, o primeiro podcast nosso já foi um sonho pra mim, né? Porque foi com um alemão lá da Século XX Veículos. Quem me acompanha sabe que eu sou apaixonado por carros clássicos. Eu vi lá. Mano, o alemão, a gente fez no dia seguinte com o Reginaldo de Campinas. Eu tenho um Gol velho, eu posso chamar ele de clássico também? Pode, não é velho. Não existe carro velho, existe carro clássico. Não, se tiver bonzinho, então, eu tenho um quadradinho, top, um Passatão, um GTS Pointer. Adoro. E aí, bom, como é que você veio parar em Franca? Me conta a história de como você chegou aqui. Trabalhando assim, então eu passei por esse curso na torrefação, fui para o museu. Do museu fui trabalhar nessa empresa que que movimenta o maior volume de café no planeta. Está sempre entre as maiores do Brasil. E eu tinha clientes muito grandes que são representantes de assim, volumes realmente enormes, De né? exportação. Nestlé, Starbucks, Nespresso, Lavazza, a própria Illy também, eu atendia eles. Então, Coca-Cola, Dunkin' Donuts, McDonald's. Então, eu vendia café para muitas empresas grandes. Você falou várias marcas aí agora, que eu tô me lembrando aqui. Como eu posto muita coisa de café, eu levei os cafés aqui, o povo adorou, velho. Eu levei para os Estados Unidos, todo mundo amou. Diferente, né? Terra molhada, esse cor, levei todos. Todos os sabores que tinham. Agora eu tô levando esse pessoal de Batatais, né? Batatais, Morada. Morada. Inclusive, não sei se tem hoje algum café em linha, mas o Coa constantemente compra cafés da Morada. Não, velho, o Coa, cara, tudo. E tem um cítrico lá que eu levei, que eu acho que era de limão, sei lá do que era. O povo pirou. Então, assim, eu comecei a postar, né, essas marcas, comecei a falar de café. Tem um amigo meu que é de dentro de casa, que é o Vitor, que é dono do Um Café, Uma Câmera, que é um perfil que só tira foto de café. Enfim, começaram essas marcas todas a aparecer para mim. Todas elas que você falou, Illy, inclusive a Illy tem umas maquininhas lindas. O que eles estão investindo no mercado de café, galera, assim, é inacreditável. Máquinas lindas, cheias daquelas coisas de... Eu sei que quem é conhecedor de café como você não é muito fã dessas maquininhas. Tô certo ou tô errado? Depende da máquina, a gente gosta muito. Boa. Porque, por exemplo, dá uma dica. A praticidade é um negócio que importa para muita gente, né? Qual? Dá uma dica Vamos só. dizer a própria Nespresso. Não é um café ruim. Eu não sou muito fã, eu gosto do café coado, velho. Isso, aí que tá. É justamente eu tomo, isso. Não vou falar que eu não tomo, viu, Nespresso. O principal quando eu tô com fator é a agilidade, né? Você apertou e tá pronto. Tá ali. Agora, se você quer um café, vamos dizer, coado, o ideal é sempre você preparar antes. E esse desafio coar? É um dos eventos... eu dei um tapa no microfone aqui, perdão. Problema. É um dos eventos que a gente produz aqui na Doca, como... Vamos dizer que são atividades que a gente promove. Acompanha eles, galera. Vai estar tudo aí nas inscrições e vocês podem acompanhar. Eles fazem lives direto, inclusive com o pessoal lá do Nordeste, que é do Coar. Sim. É um projeto muito bacana. Fazem premiações também, né? Esse desafio Coar aqui faz parte de uma iniciativa da Coar, que é uma empresa brasileira que faz método de preparo, brasileiro também. E o desafio Coar é uma etapa regional da Copa Nacional Coar. Então, aqui é como se fosse, vamos dizer, o estadual da Copa Brasileira. É basicamente isso. É uma etapa. Isso, então... eu sou muito ignorante com café, porque quando eu vejo os caras pesando pó, medindo água, botando na temperatura, e para fazer eu falo, gente, não é muita viadagem, não é possível que é tudo isso. E aí você vai ouvir os caras falarem a diferença que dá quando você... porque assim... O Vitor é um desses. O Vitor lá do Um Café, Uma Câmera, rapaz, você vê ele fazer café, ele tem uma bancada do tamanho dessa mesa aí, ó. Tem gente em casa que tem o cantinho do café, que é maior que a sala. Cantinho é o que esse moço que vai ter, aquilo lá é uma sala de café. Tudo quanto é máquina que você possa imaginar, moedor, isso é verdade. tem como, assim, é um hobby que para quem é hobbyista mesmo, acaba consumindo bastante espaço. Ele vai querer me matar, que eu tô levando um café de açaí pra ele. Vixe, que bosta. Vamos dar uma voltinha aqui, você vai falando. Vou mostrar aqui. Isso aqui onde a gente tá, em Franca, foi uma surpresa muito grande, porque tava eu e o Rafa passando, a gente gosta de ver novidade de fato. Aí a gente viu aqui um trabalho bonito ali, eu falei, na frente, né? A gente não viu o que era, falou, vamos ver o que é, tá? Gostei da logomarca, gostei de tudo. Na hora que a gente entra, eu vejo o nome do Marcos ali, que é um amigão nosso que faz o
As artes. Ah, Até o mostrei na entrada. Sim, sim. Lá da Groove Visual, lá. Enfim. Aí eu olhei aquilo e falei, mano, eu tô me sentindo familiarizado. Na hora que eu entrei, que eu vi essas máquinas aqui, vou mostrar pra eles, que aí o Matheus vai falando, dá uma chegada lá onde o menino tá trabalhando. Isso aqui são as máquinas de torrefação, né? Aqui, ó, então, bem onde você tá mirando aqui, faz parte da nossa indústria. A gente tem hoje o melhor maquinário nacional e internacional, então as indústrias que representam os melhores maquinários de torra, nacional e fora, Casa Probat e a Carmomac, estão aqui dentro, então eu tenho os equipamentos top de linha, a qualidade também, dos profissionais... eu também nem... Falha minha aqui, ó, hashtag falha nossa. Eu não falei que o complexo deles aqui, eles produzem, eles produzem não, como é que falaria? Pode ser produzido, porque assim, ó, o complexo cafeiro... Eles pegam o café verde, torra, moe, qualifica, faz... E inclusive negociam, não é também isso? É. Por Não fala isso que pra eles qualquer etapa. a gente se denominou assim complexo, porque assim como o complexo esportivo tem o futebol, vôlei, basquete, natação, a gente tem desde a lavoura um suporte para o produtor produzir um café melhor, ajudar ele... suporte na lavoura também. Ajudar técnico. ele a... Sim, não só técnico, mas de orientação também, no sentido de como ele vai fazer para produzir o melhor café. Ele vai colher em que ponto, como é a técnica de secagem, você vai fazer um processo de fermentação. Umidade, tudo. Isso. Como secar esse café adequadamente. Depois desse café pronto, a gente avalia, emite laudos, eu faço compra e venda, corretagem. Então tira uma dúvida minha, se eu sou um cafeicultor pequeno, coloco aí 100, 200, 300 sacas por ano, por exemplo, e quero colocar um café no mercado, vocês dão toda a assessoria para lançar uma marca e tudo? Sim. Se você quiser desde a fazenda também, mas se você, por exemplo, já tem um café, ou nem precisa ter um café, se você chegar aqui no DOC e falar assim, eu quero uma marca de café, nas indústrias que a gente tem, aliás, nas empresas que a gente tem aqui, no cowork e com os serviços da indústria, a gente entrega o produto pronto para a pessoa. Então, mesmo se você não tiver café, mas tiver a ideia ou a vontade de vender, a gente produz o branding, cria a marca, cria logo, mano, a história. Para quem tem uma pequena fazenda, um sítio, já é uma super dica. Agora, para quem não tem e gosta de café, é um mercado que está numa expansão que vocês não têm ideia, galera. O chinês começou a tomar café, não está enrolado, vai fartar café no mundo. A tendência é que café, não tá em 2030, mais ou menos, eles já estejam consumindo tanto quanto o Brasil. Como é que pode, velho? Que loucura. Para você ter uma ideia, esse lance do café torrado tem uma valorização muito grande para o produtor. Sabe? Falei do meu avô lá no começo, que o avô dele também era do IBC. O meu avô era louco para levar café de graça para a China. Ele falou, nós tem que fazer o chinês tomar café. Sim. O dia que o chinês tomar café, não está feito. O café vai para 200, 300 Eles estão, inclusive, já produzindo lá. Olha que bacana, velho. Eles já produzem lá. Eles têm uma experiência muito boa com chá. Tem os lugares que tem um clima diferenciado para produzir mesmo. Mas esse lance do café é interessante porque, assim, se a gente for analisar para um produtor que produza 100, 200 sacas, se ele conseguir vender essas 100 sacas que ele produz no torrado, cara, é uma mudança de vida. Porque imagina assim... Dá mais de 10 vezes. Muito mais. Muito mais. É a média de 40 vezes a mais. É brincadeira, gente. Porque imagina assim, se você vende uma saca de 60 quilos, né, no mercado comum, por volta de R$1.500, esses R$1.500 torrados se convertiriam por volta de 50 quilos, e cada quilo está sendo vendido aí numa média de 60, 70 reais, um café de boa qualidade, né? Vai para 10 mil. Gente, então aqui, ó, como ele estava falando das máquinas que faz a torrefação, e aí depois qual que é Então a sequência? Inicialmente, né, antes da torra, a gente vai receber esse café verde aqui no nosso armazém, vai porcionar esse café de acordo com a torra e de acordo com o que o cliente deseja, e efetuar a torra dele. Na torra desse café a gente vai, de acordo com o pedido do cliente e com o nosso critério técnico, escolher o melhor ponto ou perfil que a gente faz, que vai mostrar as características desse café da forma mais adequada. Agora, vamos na minha ignorância, que eu tenho certeza que é de muitos também. Como é que você compra um café que está lá, notas de chocolate, caramelo, jabuticaba e limão siciliano? Como é que é feito isso? É posto um óleozinho lá dentro? Não, como é pensa que é? assim, ó. Quando você come uma laranja, ela tem características que lembram outras frutas também, não tem? A laranja não lembra um pouquinho o limão, outros cítricos? Legal. Aí a gente já tem ali um ponto, né? O café também, assim como a laranja, o limão, é um fruto.
e vai ter compostos, Pode passar, fica à vontade. E vai ter compostos que vão ser produzidos pela planta e às vezes criados pelo processo de fermentação ou secagem, que vão ter aromas, precursores então não de sabor. É colocado esse aroma. Na maior parte das vezes não. É identificado no Isso, próprio café. porque assim, ó, vamos dizer que o café tem açúcar, ele tem o mesmo açúcar da cana-de-açúcar, quase Não 10%, sabia. Se eu gostar de comer as frutinhas vermelhinhas então, na roça. A fruta tem mais, a fruta chega a ter Brix. O Brix é a medição de quantidade de açúcar, né? Dependendo do fruto de café, chega a ser 30, que é muito parecido com a cana-de-açúcar. É, bem docinho. Só que eu não tenho a quantidade de líquido que a cana tem, né? Na fruta de café. Agora, a semente chega a ter 10% quase. Uhum. Por esse motivo de ter açúcar lá dentro, que a gente tem o gosto de caramelo, o gosto de chocolate. Tá Por vendo? quê? Eu já Com imaginava que era um processo industrial que você colocava ali. É que assim, ó, quando a gente faz um trabalho primoroso na fazenda, se eu colho um café bem maduro, seco ele direitinho, sem apodrecer, sem fermentar negativamente, esse açúcar, todos os sabores ficam lá dentro, e quando eu torro, assim quando você faz uma calda na panela, eu faço uma calda de caramelo no torrador. Eu não vou saber nunca o que eu tinha na fazenda, porque meu pai arrancou tudo, botou cana na época. Acontece. Oi, que pena, infelizmente, o mercado de café é muito volátil, né? A gente tem... na época deu uns pau veio. O café não passava de $100, então, tava um inferno. Eu lembro, por exemplo, eu estava bem longe de nascer, né? Mas vamos dizer assim, lá para a década de 20, teve um ano onde o café era $20 e passou para 200 no ano seguinte. Então, para você ter uma ideia, ele vale nada ou muito de uma hora para outra. Aqui no Brasil mesmo a gente passou uma mudança que o café chegou a custar 3 vezes mais em menos de 2 anos. Então, assim, um negócio que era 500 virou 1.500 de um ano para o outro, assim, de uma forma brusca. Sabe o que eu sinto falta aqui da nossa região? Eu tive acompanhando uma matéria que a Globo fez no Globo Repórter sobre os cafés especiais e mostrou muito lá do Espírito Santo. É uma região que tá muito promissora. O pessoal fazendo tour nas fazendas, ia lá tomar um cafezinho com um bolinho de fubá, aquela coisa linda, aquela coisa de roça mesmo, investindo no turismo do café especial. Eu vou em Biraci, que eu adoro o café de Biraci, eu compro muito lá. Não tem um lugar para você ir para tomar um café especial. Não tem, aqui na região de Franca, quanto que a gente tem da Alta Mogiana, que você compra os cafés especiais, tá tudo lá, região da Alta Mogiana, Arábica, sul de Minas e não sei o quê. E lá, inclusive, eu compro, em San Diego tem uma cafeteria lá, que vende o café nosso aqui. E a gente não vê isso, a gente anda aqui pela cidade, vê essas marcas novas, algumas que vocês têm aqui nos As que eu já comprei, mas vê muito pouco ainda explorado, né? O que eu vejo acontecer, assim, é que o café é uma cultura muito regional, né? Então, aqui na Mogiana, a gente tem uma característica geográfica... A gente tá falando de sabor ali, ó. Depois você sabores, fala disso aí. Tem essa tabela no Instagram? A tabela no Instagram? Na verdade, na internet toda você vai encontrar bastante. Depois a gente tira uma foto bacana e posta para vocês, que é uma tabela de sabores que eles têm aqui. Como o nosso terreno aqui, de forma geral, é muito diferente do Espírito Santo, a cultura é muito diferente. Então, as pessoas têm propriedades de tamanhos diferentes e se relacionam de formas diferentes, né? Lá são mais pequenos produtores, né? Nano. Eu vejo que aqui, a gente vai aqui pro Estreito, tem fazenda ali com milhares de pés de lá café, tem gente que não consegue nem processar o próprio café. Isso é muito comum lá. Entendi. Então lá, a produção obriga a cooperação. Então na verdade foi uma saída que eles tiveram, provavelmente. Tipo assim, ó, por exemplo, lá é comum o produtor colher a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, vai colhendo e largando lá na lavoura. Tem que agregar valor, cara. O café tá numa tá acontecendo, né? Que hoje tem que a gente aproveitar. tá aqui no movimento, o próprio DOCA, por exemplo, com eventos como o Desafio Coar, promove muito o consumo, promove a visibilidade do mercado e tal, mas como lá eram realmente todos nanoprodutores, até mesmo para eles conseguirem ter visibilidade, eles precisariam estar juntos. Dificuldade. Porque senão, por exemplo, assim, ó, quem compra volume nunca ia enxergar eles, porque o cara produz 2, 3, 10, 50, 30. Você falou dos 100, 200, 300, aqui para nós na Mogiana é um normal. O cara que produz 200, 300 sacos. É um normal. Lá, quem produz 200, 300 tem um grande espaço. Então tá explicado. Isso. Então, assim, a cultura mudou muito essa forma de ver, né? A DOCA aqui tem quanto tempo? O DOCA fez 1 ano em maio.
Ô, Rafa, Mais ou menos. dá uma geral aí, que eu sou apaixonado. Eu até brinquei com os proprietários aqui. Como é que eles chamam mesmo? O Júlio e o Guilherme, eles são Guilherme. sócios fundadores do Doca. Falei pra ele, meu filho, se vocês de nada tudo der certo, vocês podem virar um decorador de ambiente. Hoje Olha que hoje coisa nossa, mais linda, nossa cara. arquiteta estava aqui. Você é louco. Foi que bem coisa interessante. linda. Eu sou apaixonado nessa. Ó, E funcional, viu? Totalmente reformada. só quem me conhece sabe o que eu faria com a geladeira dessa em casa. Que coisa linda, E velho. encher de cerveja. Olha aqui, toda trabalhada, olha, funcionando. Tá novinha. Eu a gente ganhei, eu ajustou. sou frustrado. Eu ganhei 2 dessas aqui. Se você for tia velha que observar, morreu, ó, me roubaram. Por exemplo, a gente tem a geladeira aqui antiga, o mobiliário nosso, tudo aqui é Tudo garimpado, né? Lá em cima eu tenho, por exemplo, sofá de igreja, antigo de madeira. É muito Aqui lindo, tem velho. poltrona de cinema antigo. Olá, tudo bem? Não, esse trabalho, essa brincadeira aqui na parede, eu lembro muito da loja que eu tinha. Minha Esse loja aí, era na assim. verdade, não estava nos nossos planos, viu? Esse rasgado na parede. Caiu? Não é caiu, não foi só aqui, né? Enquanto a Eu gente vejo estava em vários levantando lugares. o galpão, a gente percebeu que tinha alguns lugares que o reboco estava muito solto. Esses produtos aqui é tudo coisa à venda? Tudo à venda. Nossa, gente, olha que Menos coisa os linda. troféus, né? E, inclusive tem coar aqui, não tem? Ou Tem, não? aqui do outro lado ali, ó. Cadê? Ali, ó, os core. É Ó. mesmo. Aqui é o sistema dele, qual que é? Tem vários, né? Ó, a gente tem o core de acrílico, que foi o Dá primeiro, pra ver? o de cerâmica, que Isso é lindo, hein? o de cerâmica é muito interessante porque ele é uma peça de arte, né? A gente fala, porque eles são feitos manualmente, Olha são isso, cozidos velho. manualmente, então nenhum tem a mesma pigmentação que o outro, porque vai depender da reação que dá no forno e tudo Vamos mais. mostrar, pega ali pra eles. É. Ali, ó, pra Aí- passar o café. Você vai tem o suporte dele, tem o filtro próprio da Coar, desenvolvido por eles também, e é muito que tem legal esses sucos, né? isso, porque assim, não existe nem mesmo, assim, mesmo que ele seja feito com forma, o processo de cocção É uma da peça única. cerâmica faz ela ter um formato ligeiramente diferente. Se a gente for observar, por exemplo, aqui, ó, o de porcelana, como o processo já é um pouquinho mais, vamos dizer, industrial, ela tem uma consistência Sim. melhor do formato, da ondulação, do ângulo, mas o de cerâmica é uma Eles peça têm única, né? acrílico, cerâmica e porcelana. Tem de metal também, Também. e tem um primeiro modelo. Ó, essa aqui vocês conhecem, nós já essas estreamos pra vocês, xicrinhas, ó, né? as nossas xicrinhas. Inclusive, Então, mais essa daí. além das xicrinhas, a gente tem aqui, ó, vou mostrar um outro que tá no modelo novo aqui, ó. A gente tem os pires feitos com madeira de café, Olha que bacana. daqui da região da Alta Mogiana, tá com um detalhezinho em resina também, ó. Exclusivo da Doca. Nossa, muito lindo. Olha aqui também, balancinha. Isso aqui que o Victor ia ficar doido, ó. Olha aqui, ó. Troféu de latte art, que eu acho que é do nosso barista Purga, né, Purga? Não, esse é o do Júlio. É o do Júlio? É Ô, verdade. Purga, faz um café bom aí pra nós. Uma Do xicrinha. Júlio, que é o TNT, é um evento que a gente promove de latte art, né, de desenho de café com leite. Aí outros equipamentos para venda, que são outros métodos de preparo, colher. E também a gente tem ali, ó, um outro método que também é parceiro nosso, inclusive o representante nacional dele tá ali, o Bruno, que é a Time More. Tá? Aí o meu troféu de segundo lugar também, ó, de latte art. Olha que legal. E o de provador de café ao lado aí. Esse de cima, né? Isso. Então esse é do Campeonato Brasileiro mesmo, é bem interessante. Quando que tem o próximo? Eu acredito que seja esse ano. Algumas competições desse ano já aconteceram. De torre já aconteceu. Durante a pandemia mexeu alguma coisa com Não. o mercado, com vocês? Não deu problema nenhum? Mudou. Você não tomou mais café não, porque ficou em Aumentou. casa, não teve? Mudou. O consumo mudou. Tipo, na Tô verdade, falando por mim, tá? é. Porque se a gente for observar em dados, vamos dizer assim, matemáticos, o consumo de café é crescente no Brasil, numa média de, vamos dizer assim, por volta dos 3, 4% por ano. todo ano. Então, ano. assim, É muita coisa. É, né? independente Olha de- isso em volume, que loucura que não dá. Então, por exemplo, a gente pode perceber que o café aumentou Vai fazer o cafezinho não. 3 vezes de preço e ainda assim teve um aumento de consumo. Isso eu tô falando esses 3, 4% do café commodity. Uhum. O café especial, tá certo que é um mercado nichado de menor abrangência, mas ele vem crescendo aí uma faixa de 20, 25% ao ano nos últimos 5, 6 anos. Então imagina que é um negócio que a cada 3, 4 anos ele dobra. Dobra. Eu vejo Então é todo mundo de exponencial. cafeteria, a gente tem as asas aqui, ô Purga. Purga. Cadê ele? Foi lá pra dentro? Eu acho que ele foi para dentro. As asas tá com... As asas 3 tá com o quê? unidades. Como assim? 3 já em Franca.
unidades. Ah, perdão, tem que chegar perto aqui. Por causa Duas do no microfone. centro de Franca e a segunda unidade aqui na Doca. Ah, eu não conhecia. Tá vendo? Aí a gente veio aqui conhecer o cafezinho do Purga, que ele tá fazendo um pra nós aí. E acabamos seguindo no Instagram, foi sabendo que tinha outras unidades lindas. Também é outra dica para vocês. A gente vai deixar também aí nos comentários também o contato deles. Cara, e o que você vê para o futuro do café? Óbvio, tudo que você falou dá um otimismo muito grande, mas vocês têm noção do que pode acontecer em 5, 10 anos? Eu tenho ideias, porque assim, se a gente voltar 10 anos atrás, é basicamente do zero. Uhum. É basicamente do zero. Porque não tinha, né? Os primeiros campeonatos de barismo no Brasil foi em 2002, 2003, se não me engano. É muito novo. E era um negócio muito incipiente. Hoje, já existe uma certa visibilidade, mas ainda assim é um mercado, vamos dizer, seminal, sei lá. É muito pequeno mesmo. Muito novo. Né? Então, assim, tá crescendo a galope, né? Realmente muito. Mas, comparado ao café tradicional, é um mercado pequeno. Então, vamos dizer assim, você vai pegar um ônibus, são poucas as pessoas que vão conhecer o que é um café especial. Mas, eu acredito que, como o trabalho do café especial atinge muito o café tradicional, assim como, por exemplo, o mercado da cerveja balançou. Eu ia falar agora, porque eu moro em San Diego, balançou, né? Você sabe, San Diego é um dos maiores consumidores de cerveja artesanal. Não, é a capital da craft beer, né? Que é a cerveja artesanal do mundo. Ali eu acho que ali a gente deve ter umas 300, 400 cervejarias fácil. Santos, ali onde eu morei grande parte da minha vida, no Brasil era, eu não sei se ainda hoje mas era tipo a capital dos paneleiros, né? Que o pessoal chama. Que era quem fazia cerveja na panela em casa. Então, o movimento cervejeiro ajudou, teve muito forte ali no início. E o movimento do café eu vejo da mesma forma. É um produto que ele antes não existia, basicamente. Então, a gente pensava que café ou era forte ou fraco. Igual a cerveja, ou era mais amarga, né, ou menos amarga. Hoje a gente sabe que o café, além de forte ou fraco, ele pode ser mais ácido, menos ácido, mais amargo, menos amargo. Ele pode ser expresso, coado, pode ser na prensa. A minha preferência é mais para os achocolatados mesmo. Os meus amigos gostam muito dos cítricos, esses. Limão, essa questão do sabor do café é muito interessante porque, como eu te falei, eu era do time Nescau e entendia que o café só tinha aquele gosto de torrado. Quando eu conheci o mercado de café especial, foi para mim um negócio bem diferente, porque eu não sabia que existiam esses sabores. Então hoje, com uma produção bem feita, com uma torra bem executada, com um trabalho de um barista bem feito, você consegue nuances de sabor realmente muito exóticas. Então, se eu servir um café premium, vamos dizer assim, de qualidade alta, para uma pessoa que não conhece, é bem capaz ela não identificar aquilo como café. Talvez nem gostar. Pode ser que ele não goste. Vamos dizer assim, se a gente for comparar... Coisa nova, né? Se a gente for comparar com cerveja, vamos falar assim, falando em marcas. Se você vai servir para um brameiro, tipo aquele tio que tá no bar lá tomando Skol, tomando Polar, sei lá, ele quer cerveja barata. Se você serve uma IPA para ele, daquela que tá cheia de lúpulo, que não é nem filtrada, vai parecer um suco de manga. Coisa grossa, né? Ele vai olhar e vai falar, tá estragado. Não é cerveja. Exato, não é cerveja. No café acontece também isso. Por quê? Primeiro ponto, não tem aquele gosto de queimado horrível. Não tem um gosto de torrado excessivo. O segundo ponto, fora não ter o gosto de torrado, de queimado excessivo, aquele amargor de medicinal, você vai ter notas sensoriais, como você comentou, de caramelo, chocolate, de baunilha, que são notas, vamos dizer assim, mais clássicas de entrada, que um bom café vai ter, mas os cafés mais excelentes, mais realmente primorosos, bem singulares, vão ter, além de chocolate, além de caramelo, ele vai ter limão, vai ter morango, vai ter rum, pode ter floral, por exemplo, jasmim, rosas, e aí a gente vai tendo realmente sabores muito delicados, muito singulares. Meu pai falava uma coisa que a gente torrava, óbvio, né, que a gente torrava o nosso café da fazenda em casa mesmo, moía e tomava café em casa, era nosso. Quando ele ia na casa dos parentes, dos amigos, que eles compravam os cafezinhos, né? Não tinha a marca, mas enfim. As marcas que tinham no mercado da época. E ele ficava indignado, falou, você não está tomando café, ele um monte de palha, tem até milho aí no meio, não sei, é verdade isso? E nessa época era melhor.
porque enquanto existiu o EBC, Ainda existia controlava um pouco. existia uma Certo, lei selo de que qualidade. limitava o número de defeitos em 300. No lote era um lote de 300 defeitos. Que é bastante Era defeito, muita coisa. mas não é tipo assim, não é um café muito ruim. Ele não é tão bom quanto um café especial, porque no café especial é livre de defeitos, a gente não tem nada de fora, mas não é uma matéria-prima horrorosa, vamos dizer assim. Ele mostrou uma vez uma amostra de um café que ele foi oferecer pro cara, que o cara não quis, que achou muito caro o café dele. Ele pegou uma amostra do cara, era pedaço de pau, tinha milho no meio, não sei, enfim. Tinha uma porcariada lá dentro. Ele falou, isso aqui é o que vocês bebem. Casca de café. Porque o que acontece? Durante muito tempo, e ainda hoje, a maior parte do mercado é mais valioso lá fora. Então, em dólar, a gente vende melhor o café, vamos dizer assim. Então, como o consumidor lá de fora não quer beber lixo, ele compra o bom e o lixo fica em algum lugar. Como tudo no Brasil, né? A gente manda tudo de bom lá então, pra assim, fora. você falou do produtor aí, até pouco tempo atrás ainda era comum o produtor deixar o café ruim para ele tomar. Então ele vendia o bom, ele vendia o filé mignon e deixava os miúdos para ele. Ali na máquina tirava a escolha. A escolha, você está comentando, para quem não tem ideia do que é, vamos imaginar que eu tenho um boi, eu crio um boi lá, a vaquinha. Eu vou matar a vaquinha para comer, vai ter o cérebro, vai ter os miúdos, vai ter as patas, vai ter o rabo, vai ter o filé mignon, vai ter a picanha. Tudo tem um destino, né? A escolha é o miúdo, é o pele, o osso, a gente tinha, olho, na fazenda a gente tinha o secador, tinha a máquina de beneficiar, e eu que ficava lá. Então, é um ciclo que vai, né, tremendo e jogando o cafezinho, vai separando. O que cai do lado direito é o café bom, e o que cai do lado esquerdo é a escolha. Casca, pedaço de pau, uns cafezinhos quebrados. Cafés com defeitos de densidade. E aí o pessoal torra isso e toma, acha que é café. É café, né? Mais ruim. Qual que foi a tática da indústria, né? Antes, quando tinha essa limitação do IBC, os cafés no mercado eram ok. Quebrou essa legislação e começou a aumentar a quantidade de impureza e de qualidade baixa dos cafés no mercado. Então, o público começou a consumir menos café. Então, as pessoas perceberam que tinha só porcaria no mercado e parou de consumir. Aí, o que aconteceu? O governo, poxa, é um dos meus produtos mais importantes para a minha economia de commodity, é o meu produto agrícola, um dos 2, 3 maiores e mais importantes. Pô, eu vou deixar meu público consumir menos? Aí começaram a existir alguns movimentos da indústria, onde começou a ter um trabalho, né, do programa de qualidade de café em promover a melhoria do café disponibilizado no mercado. E aí, com esse trabalho, começou a aumentar de novo a qualidade do café disponível no mercado. E as pessoas começaram a voltar a consumir. Que bacana. Mas foi um período assim bem difícil. Tá pronto hoje, o café? Olha lá, isso é barista, gente. Eu sou tão ignorante no café que até 10 anos atrás eu achei que barista era o único que trabalhava no bar. Então, na verdade, por incrível que pareça... Parece um bar, não parece? Mas não, você vê como esse mercado é tão incipiente. Você falou que há 10 anos pensava isso, né? Quando eu fui fazer o meu primeiro curso, eu também pensava a mesma coisa. Então, assim, eu encontrei o barista... O que você dá de dica para quem curte mesmo café de verdade, quer aprender mais, para chegar a um ponto hoje que você está de poder identificar um café, dar as notas e tudo mais? Onde que ele procura um curso? Para você identificar as notas, por exemplo, você não precisa ser um profissional. Se você tiver uma certa aptidão para isso, se você já for uma pessoa que gosta de comer, que gosta de beber... Bom olfato. Você já vai conseguir identificar. Assim como quando você come uma comida boa, uma bebida boa, então, você vai identificar. Eu não identifico bosta. A questão é que muitas vezes falta uma orientação. Então, por exemplo, assim, a gente vive no mesmo planeta, só que eu não sei como você vê as coisas dentro da sua cabeça. Se eu olho para essa folha aqui e falo para você, isso é verde, você até pode ver azul, mas você vai falar para mim, tá bom, é verde, e a gente vai dizer que isso é verde e vai... E condiciona. Isso, exatamente. Então, talvez você sinta esses sabores, mas não teve ninguém que te falou, sabe o chocolate? Percebe se não é que você está sentindo. Percebe se não é a fruta XPTO. Porque, vamos dizer assim, não é todo mundo que vai ter o mesmo cardápio sensorial que você. Chega, entra aí. Olha o cheirinho. E falar em cardápio sensorial, Caramba, velho. E respondendo a sua dúvida, é a seguinte, a resposta. Se eu tô interessado em aprender um pouquinho mais sobre café, se eu quero, de repente, me especializar para trabalhar na área, ou mesmo entender para mim aproveitar... Obrigado, Purga.
entender mais para me aproveitar melhor esse café em Cheiro casa, da roça, é. gente. O que eu posso fazer? A primeira dica é consumir café em lugares diferentes, com pessoas diferentes, de preferência. Olha, Rafa, você ganhou um. Olha, vai um pra O você, cameraman meu filho. também tem direito, né? É nosso produtor, ué. Inclusive eu até me perdi, desculpa. Quando a gente vai entrar nesse mercado, a gente pode tanto entrar para ser profissional, assim, pô, eu quero empreender na área, eu quero realmente trabalhar nisso, ou mesmo para consumo, para melhorar a sua experiência de consumo, para aprender a comprar um café melhor, como tomar ele de maneira mais Essa comparação que aproveitosa. você fez da craft beer, né, dessas cervejas artesanais, eu vejo isso dando o exemplo do Vitor mais uma vez, porque ele adora receber o pessoal em casa e fazer um bom café. E isso a gente está vendo que está crescendo. A gente está acompanhando um pessoal aí como é que chama lá? Gramato Móveis, que faz móveis planejados. A grande maioria dessas casonas de condomínio, esses apartamentos bacanas, tem um cantinho do café. Eles estão fazendo o cantinho do café. Sim. Então ali tem uma série de coisas que eles estão encomendando, colocando. Então, assim, quando você faz, como eu, que não entendo nada, vou lá, gostei do café, vem cá tomar, é uma coisa. Agora, muita gente tem esse prazer, né, de falar, de comentar, de explicar. Então é bacana dessa dica. Eles procuram onde fazer isso daí? O melhor lugar é o Doca, né? Pra Aqui vir mesmo. fazer, é isso. Pô, então, para Aqui mais a uma gente dica, tem- cara. Falei tem- que hoje ia ser Lógico, terrível. né? Aqui a gente tem treinamentos desde para um público iniciante, que é, por exemplo, o curso Como Fazer Café em Casa. Você vai aprender como usar melhor os métodos, como escolher melhor o seu café, como usar o moinho, como preparar um café da melhor forma. É que eu não sei se o Rafa pegou. Você pegou ele fazendo café ali? Pesando aguinha? Ah lá, como é que Acabou de faz? escaldar o filtro. Escalda o filtro e pesa. É uma arte, né, velho? É um O ritual. objetivo da gente fazer isso é o mesmo objetivo de que uma confeiteira ou um cozinheiro Pesa, tem uma receita. pesa os ingredientes. Assim, aqui no café, a gente tem uma exigência um pouquinho mais refinada, talvez mais próxima à confeitaria doces, né? Uhum. Então a gente pesa, por quê? A gente pesa, cronometra, muitas vezes mede temperatura, porque isso vai orientar a forma como os sabores vão se apresentar. Então, se o barista, não só o barista, né? Na verdade, o barista, o cara que torra, o cara que produz, se ele faz um dia antes, um dia depois, se ele faz uma hora antes, uma hora depois, muda. Então, assim, o café, se eu faço o mesmo café, só que eu demoro 2 ou 3 minutos para ficar pronto, se eu uso uma água 95 ou 96... Você me falou uma coisa, da primeira vez que eu vim aqui, o que foi do negócio da validade do café, depois que abre? Que parece que ele oxida? Que assim, ó, o café, assim como a gente, no caso antes de torrar, né, a gente não é torrado vivo, mas é uma semente, o objetivo dela é virar uma árvore. Uhum. Então ela tá viva e guarda os compostos ali dentro. Uhum. Quando a gente torra, eu mato, né, essa semente e transformo esses compostos que ela tem para trabalhar ali. O problema é, a semente, ainda crua, ela tem um tempo de vida maior, vamos dizer assim, 1 ano. Depois que você torra, você deixa esse café mais poroso, acelera muito a velocidade de perda sensorial dele. Então, enquanto um café cru vai durar 1 ano, um café torrado vai demorar 2, 3 meses para perder a qualidade. Então, porque o que eu fazia? Eu sempre comprava vários desses de 250, 500 gramas, levava e abria, experimentava um dia, outro dia. Hoje, o que eu faço? Eu abro um, tomo ele até acabar. Tô lá, né? Não tem essa facilidade de comprar esses cafés aqui, igual a gente tem aqui. Aí acabou esse, eu abro outro e vou até... Mas aí eu vou resolver seus problemas agora, Que então jeito. já. Você vai lá na E às vezes eu lojinha. misturo, eu faço umas Não tem bagunças. problema. Você pode Mistura o misturar. sabor. O lance sobre essa mistura, na maior parte do mercado de café especial hoje, aqui no Brasil principalmente, a gente trabalha com single origem. O que é isso? Às vezes é na mesma fazenda, do mesmo produtor, na mesma variedade, mas Mesmo é lote ali. às vezes desse mesmo lote é um café que ele colheu um dia outro, Entendi. um café que ele secou mais grosso, mais fino, que tem um diferencial. Então, normalmente, os lotes aqui ssão lotes singulares, né, que a gente fala. Uhum. Ó, esse café é o lote 3. E esses lotes são numerados? Normalmente, sim, para controle interno da fazenda, né? Tá. E sobre a questão do consumo em casa, é o seguinte. Como o café ele vai estar muito mais volátil, ele vai perder muito mais rápido, e ele está muito mais
aberto para um processo que a gente chama de oxidação. Saca quando você vai numa feira, você compra uma maçã inteira, né, bonitinha, ou você compra ela fatiada? Se você comprar essa maçã fatiada, quando ela chegar na sua casa, ela vai chegar como? Já estava amarelada. É toda amarela, né? Por quê? O processo de oxidação atingiu essa maçã. No café, esse mesmo processo acontece, mas vai dar resultados diferentes. O que vai acontecer? É a rancificação dos compostos. Então, vamos dizer que assim, um aroma que era pungente, de uma forma boa, intenso, ele vai acabar ficando mais suave, vai perdendo a intensidade e ficando desagradável. Tipo, como essa maçã que vai ficar guardada, ou, sei lá, vamos dizer assim, uma carne que você coloca na geladeira e a gordura fica branca. Então, não fica com a mesma textura, não fica com o mesmo sabor. O ideal sempre é moer na hora de preparar, mas não guardar moído, nem comprar café moído, se for possível, claro, porque o processo de moer já, assim, acelera mais do que o processo de torra. Então o ideal é comprar ele em grãos, ter o moedor em casa. Aí é até legal, porque dependendo da máquina você coloca uma... por exemplo, aqui a gente fez um coado, né? na Hario. Foi na Hario, né? Foi. Se eu uso um Melita, por exemplo, que é um método que a gente tem em casa, para que eu deixe os sabores ainda melhores, eu teria que mudar a moagem. Então, quando você moe... mais fino. Depende do café, depende do seu objetivo. Tá? Mas depois, se você quiser, a gente pode entrar nesse assunto de como extrair o café, né? Porque em casa a gente tem a prensa francesa lá, que fala aquela de a italiana, né? Que é a moquinha. Tem o café no pano, tem o café de papel. Tem tudo. Tem as máquinas, tem o... Deixa eu te fazer uma pergunta assim, ó. Você vai lá e compra uma carne. Essa mesma carne é o mesmo corte que você vai usar na panela de pressão, na frigideira, na churrasqueira, no grill. Não. É a mesma coisa. Então, eu posso usar a mesma carne em todos os métodos de preparo? Pode. Até pode, mas posso usar o mesmo café, grosso, exato. mais fino. Posso usar o mesmo café em todos os métodos de preparo? Pode, mas talvez tenha um método que ele vai se destacar melhor, ou que você tem uma preferência pessoal sobre ele. Agora, sobre o café, assim, eu quero provar cafés diferentes, eu comprei 10 pacotinhos numa promoção, sei lá. Espera um pouquinho, Matheus. A gente está fazendo um pouquinho mais comprido, mas está valendo a pena. Então, vocês vai assistindo aí, vai dando like, vai compartilhando, porque é um papo diferenciado e vale a pena. E uma dica super especial aí que funciona muito bem é assim. Sabe aquele saquinho de Ziploc? Você compra na lojinha de 99, na papelaria, você vai comprar o seu pacote de 250 gramas, aí você vai pegar esse pacote de 250 gramas, você vai porcionar dentro desse Ziploc 25, 30 gramas, que é um volume que você vai usar normalmente para fazer 300, 400 ml de café. Você vai separar esse volume da forma que você preferir, vai tirar o ar desse Ziploc, aí você pode guardar com a anotação de que café é e tudo mais, dentro desse Ziploc, você vai guardar num pote hermético e colocar no freezer. Por quê? Se eu guardo... Evita a oxidação. Não só a oxidação, mas o próprio processo de envelhecimento, como está em baixa temperatura, é diminuído. Mas por que eu deixo ele em dose pequena? Porque depois que a gente torra o café, você eliminou toda a água quase. Se você deixa ele igual uma bebida gelada que você tira do freezer, ela soa, né? Endurece. Não, ela soa. Não, se deixar ele... Não, se eu tiro um refri do freezer, bota em cima da mesa, ele vai suar, né? Então, se você tira um pote lá, vamos dizer, o pacote, com 250 gramas de café, e ele soa, ele vai ficar, o grão, que normalmente é quebradiço, crocante, né? Vai ficar molenga. E aí estragou tudo. Aí ficou tudo horrível, aí piorou. Por isso que a gente faz em dose. Você tira uma dose do freezer, fecha o freezer. Usou, acabou. Você vai abrir esse pacotinho, acabou o café. E você pode moer ele ainda congelado. Inclusive tem algumas torrefações fora do Brasil que utilizam essa técnica de congelamento até para poder servir na cafeteria. Vamos dizer assim, que eu tenho para servir um café campeão de 2019. Se eu fosse servir esse café numa maneira comum, deixando ele armazenado verde, torrar, ele teria um gosto característico de velho. Porém, se eu congelo ele verde, torro ele congelado e tudo mais, eu vou ter, vamos dizer que como se fosse uma fotografia daquela época. Vamos falar para a dona de casa, por exemplo, que são mitos que eu quero saber se é verdade ou mentira. Passar o café no coador de pano ou no coador de papel, ou misturar o café na água, ferver e jogar. É mito, é preferência ou realmente dá uma diferença muito grande? Dá diferença e é mais relacionado à preferência. Então é gosto.
É gosto. Porque Se a pessoa gosta de misturar o café na água quente e jogar, tudo bem. Se é o gosto dela, tudo bem. o sabor... É que normalmente, como que a gente pensa, né? O café, ele não é solúvel, ele tem solúveis. Sobra borra, não sobra? Mas não é lei. Por exemplo, se você jogar um litro de show igual a gente faz aqui para comer o japonês, lá na frente do japonês, ele te mata. Uhum. O café não é lei. Você faz do jeito que Não você existe, quiser, porque, por exemplo, lá no Japão é feio fazer isso. Uhum. Mas aqui no Brasil é regional, é normal. O da roça geralmente é assim, né? O pessoal mais simples. Vamos dizer assim, até o próprio hábito de consumo. Você vai na Itália, você é um rapaz muito viajado. Uhum. O italiano toma o café igual o brasileiro toma? De jeito nenhum. Mas para ele é o café que ele toma, é o café certo. Minha mãe quase morreu lá com os expressinhos deles. É um dedinho só. Esse aqui, ó. Com um eu café... pedia double expresso, vinha assim, ó. E um café muito escuro, amargo, eu no gosto, expresso. Eu gosto. Aí você vai nos Estados Unidos, lá em San Diego. É um café... Isso aqui pra pior. É um café torrado mais escuro. Só que é aguado pra caralho. Bem mais diluído. Nossa, Aqui no Brasil, essa mesma torre escura, eles preparam com mais intensidade. Então, eu gosto assim, mas eu acho que é cultural, né, gente? É cultural. Agora, qual que seria a dica, a orientação pessoal de casa? Dê preferência a filtro de papel. Ah, Matheus, mas eu gosto do filtro de pano. Usa. Só que assim como você lava suas roupas, troca suas roupas, o filtro de pano, se a gente for pensar assim, bem simplesmente, ele é uma cama perfeita para os bichinhos. Porque ali tem açúcar, tá úmido, tá quentinho, tá cheio de comida, porque a sobra do café... úmido, que é o que guarda acontece úmido lá em casa, dentro do armário escuro. Então, assim, se você gosta de um café com gosto de pano velho, com gosto de café de ontem, com gosto de guardado, com gosto de oxidado, aí o pano é legal. Agora... Ele falou com gosto ruim, eu lembrei das simpatias que o povo fazia antigamente com as cuecas, com as calcinhas velhas. Calcinha, Guardar o homem. E agora, assim, ó, qual que é a vantagem do pano? Se você for comparar um pano novo, limpo, não necessariamente novo que acabei de abrir, mas que eu faço uma limpeza adequada, que eu armazeno adequadamente, que eu seco adequadamente. O que acontece? O papel, pela construção do produto, ele tende a absorver mais gordura e filtrar mais limpo, né, a bebida final do que o pano. Então, se eu comparar o mesmo café extraído do mesmo jeito, com a mesma água, com o mesmo tudo igual, a tendência é que o café coado no papel seja um pouco mais cristalino, limpo, a bebida mais clara e menos encorpada. E numa máquina de expresso de padaria que a gente percebe esse café gordurento, é porque o café é ruim mesmo. Não, porque o café tem gordura. Não, mas às vezes parece que vem mais gordurento. Não é justamente assim, ó. Você viu que eu falei do café coado no papel e no pano. O papel vai reter um pouco desse óleo. Isso. Agora, no papel, no pano, tudo mais, num coado, geralmente 1 grama de pó, você faz 100, 150, 180 ml de café, se você quiser. Como, por exemplo, o americano lá faz bem mais diluído. Enquanto no expresso, com o mesmo 1 grama, né, vamos dizer assim, 10 gramas, num coado você faria 170, 180 ml. No expresso, os mesmos 10 gramas fazem 20 ml, 30 ml. Por isso que é mais caro também, né, gente? Vocês reclamam dos expressos. Não, o preço em cafeterias, se você for observar na cafeteria, a tendência em cafés especiais é que um método de preparo seja mais caro, por causa do serviço. E valorização também. O barista vai preparar, ele gastou no filtro, tem etc e tal. Na máquina de expresso, a quantidade de pó é muito parecida que você vai gastar, mas ele vai concentrar em uma quantidade menor de água. E não tem um filtro, como, por exemplo, o filtro de papel ou o filtro de pano. Na máquina de expresso, a gente tem um filtro de metal com microfuros, então a gordura passa. Então, essa é uma característica do expresso. Por exemplo, assim, se eu gosto de comida defumada, então come churrasco. Eu não gosto de comida defumada, tá bom, então um fogão a gás é melhor. É exatamente isso. Eu gosto de intensidade, eu gosto de textura. Expresso. O que você já viu fazerem com café que você falou, não. De coisa que não é legal? O que você viu? Porque parece que café pode tudo. Você vê sobremesa de café. Hoje gente, tanta coisa, molho de café. Tem. É tanta coisa que a gente vê nos restaurantes, principalmente esses mais fancy, né? O café é uma... O que não pode fazer o café? É uma planta de poder, né? Na verdade. A torra foi descoberta, na verdade,
porque os poderosos na época, centenas, milênios de anos atrás, não entendiam como uma fruta, como uma planta dava tanto poder e mandaram atear no fogo. Aí descobriram uma torra porque mandaram tocar fogo no café. Aham. E aí foi cada vez mudando o consumo desse café, né? Então, igual você falou, a gente hoje conhece consumo da flor, da fruta ressecada, das folhas, da planta como um O todo. chocolate, eles fazem o grãozinho grão de com café. chocolate em volta. Eu vi lá no Também Peru, funciona. né? No Peru, Aqui no que Brasil a gente gente foi. também tem, e é gostoso, né? Então, assim, não existe, na verdade, assim, tipo uma bíblia do que é certo e o que é errado do café. Porque é muito do consumo, da sua preferência. Mas essa questão de errado ou certo vai depender de onde você tá. Porque é igual você falou assim, pô, tua mãe foi lá na Itália e achou que o café deles é uma porcaria. Não, tá errado esse jeito que você toma. Quando o italiano vem aqui no Brasil, ele vê a gente mesma tomando café, coisa. ele fica abismado. Então, agora, o que eu não recomendaria? Fala assim, Matheus, o que não é legal fazer com café? Primeiro ponto de tudo, faz o que você vai tomar. Fez o que você vai tomar. Então, assim, eu fiz essa jarrinha porque eu vou tomar jarrinha. Não vou dar café pra pia tomar. Isso, o meu já acabou. Né? Então, assim, a gente tem uma frasezinha, né, que fala que um dos maiores consumidores de café no Brasil é a pia. Justamente porque era comum a gente fazer uma garrafona, Sobra. sobrou, Até jogar hoje, fora. até Então, hoje. primeiro Muito. passo, faz o que você vai Mesmo tomar. café caro. Fez o que eu vou tomar, eu já começo a ter uma visão de qualidade melhor. Show. Ponto 2. Compra o café que adequa ao seu paladar, ao seu bolso. Então, compra um café que te agrade, porque é uma bebida que você vai estar consumindo o dia todo. Evita fazer coisas que, vamos dizer assim, acelerem a morte do café. O que vai acelerar a morte do café? Deixar o pacote aberto, moer o café e não usar nos próximos minutos, deixar ele numa geladeira, por exemplo, que não é legal. Para quem compra em pó também não tem saída, né? Porque o grão você guarda ele congelado da maneira que você falou lá no Ziploc, no pote hermético. Assim, ó, o pra quem moído, compra em grão, em pó. Se eu compro o café moído, eu tenho que ter a consciência de que, mesmo que eu armazene bem esse café, mesmo que eu abra e feche rapidinho, deixe ele bem fechadinho, Tem uns potinhos, selo né, de pouquinho novo, melhor, tudo, mas não... O que vai acontecer? Quando eu moo o café, você já está expondo muito mais. É a mesma coisa da maçã, lembra? Uhum. Se você deixa a maçã na fruteira, ela dura Então, 2, 3 semanas. aí perdendo qualidade. Você corta a maçã no meio, no dia seguinte ela já vai estar xoxa. E é verdade que o pó do café é, de fato, as donas de casa põem ali na plantinha, é uma matéria orgânica. Muito boa. É muito bom. Eu só não recomendo usar o café antes de coar. Você tem que coar o café para usar, porque senão ele pode ser... Tem gente que joga café na planta sem coar? Nunca vi isso. Tem doido. Tem. Porque assim, imagina o seguinte... O café é o preço de hoje. Mas vamos pensar assim, ó. Você, sei lá, tá arrumando tua casa de praia lá e viu que no armário tinha um café do ano passado. Tu vai tomar? Vai lá e joga, não. Você, vou jogar na planta, e por beleza. Que não é recomendável? Porque pode ser que a carga de nutrientes que vai ter ali, a acidez do café, pode vir a machucar a planta. Entendi. Então o ideal é você preparar esse café para usar ele na terra. E o melhor cenário de todos, na verdade, é compostar. E o que é legal nesse mercado todo, porque aí surgem outras vertentes, né? A gente vê quantas e quantas pessoas hoje que são envolvidas com arte, que faz com o filtro do café. E, gente, eu vejo cada coisa na internet que é sensacional. Então, é um mercado muito grande, né? É, muito legal. Matheus, vamos parar por aqui, senão o povo vai matar nós. Não virou um podcast, não é nem podcast. Eu falei pra você mais. Quantos dias tinham. Cara, dá. Assim, ó, cada assunto que a gente entra no café é muito engraçado porque... Mas a gente vai ter outra oportunidade. É um assunto que puxa outros 10, aqui, né? Com certeza vai ter novidades, a gente vai poder falar mais coisas, mas ó, as dicas que a gente passou para você que gosta de café, para você que quer entrar no mercado de café, para você que quer simplesmente entender um pouquinho mais para poder receber um amigo em casa, tá aí, ó, tá tudo aí, a gente vai deixar todos esses contatos que a gente falou na descrição do vídeo e também nos créditos aí para você poder ir atrás e se deleitar com o cafezão nosso. Maravilha. Fechou? Agora tudo aí, ó, franca, né? Não precisa nem te falar, né, filho? Doca, completo. Tá, eu me apaixonei live ou é gravado? Não é live, não, é gravado. É gravado. Não, porque eu já vou convidar todos vocês que dia 30 agora você não vai estar aqui, né? Mas a gente vai ter o nosso TNT junino. Dia 30 de? Agora, de junho. Não, esse podcast já passou faz tempo. Esse aqui é o podcast número 7, vai cair o quê? Para final de agosto ou setembro, se eu não me engano. Mas além desse evento, a gente sempre promove, né? Por exemplo, o desafio, entre outros, para às vezes você, vamos dizer assim, é um entusiasta. Ou gosto de café. Ó, aqui a gente vai marcar todas essas marcas que a gente consome aqui. Eu não sou
é blogueirinho, não. Eu venho aqui, eu compro, eu levo, eu uso, meus amigos gostam, publicam, tudo de graça, porque gostam, não é blogueiragem isso aqui não. A gente vai colocar todas essas marcas, a gente vai colocar o complexo, a gente vai colocar os contatos aqui do Matheus, do Purga, do Doca em si, Purga, eu né? esqueci o nome dele. É Purga. Mas não é Purga. Não, É Purga o sobrenome. O seu arroz não é Bruno o que mesmo? É Purga Barista. Bruno Purga Barista. Nossa, É porque Purga é o apelido dele. Eu sou péssimo pra guardar E barista nome, é a guardar profissão, raça. né? Pelo amor de Deus, ninguém merece. Mas enfim, é o Purga Barista. Mas vai deixar o contato de todo mundo aí para vocês entrarem em contato caso tenham alguma dúvida, queira saber um pouquinho mais, fazer algum curso, de repente investir no mercado de café. Aqui é o lugar, velho. Não tem o que falar. Comprar café também, aqui a gente vende diversas também, marcas. bom. Uma Eu sou curiosidade, suspeito né? pra O falar. Doca não tem uma marca de café. Pô, devia ter. Então, mas aí eu vou competir com meus clientes. Não, vai nada. O Ó, mercado porque é assim, muito ó, grande, é muito grande. aberto, velho. E outra coisa, o cara busca um cliente que gosta de um tipo de café, vocês podem buscar outro. Eu acho que essa marca de vocês é muito foda, velho. É muito bonita. A gente vende pra private label, né? A cor eu sou suspeito pra falar que é tudo amarelo-limão. Vocês Amarelo, conhecem o né? PP? Amarelo, Desgraça preto. com amarelo. Então, assim, nossa, ia ser show. Ah, vai ter. Aguarde que vocês vão ver. Mateusão. Muito obrigado, meu obrigadão, Cláudio. cara. Valeu. Parabéns aí pelo sucesso. Obrigado aí pelo obrigado vídeo, pelo foi um café. prazer. E esse é o 7, o 8. Acompanha aí, siga, compartilha. Fala, galera, aquela formazinha que vocês estão cansados de saber que vocês não fazem. Bate o sininho, Curte os né? caras, Like. comenta, dá engajamento, porque senão eles não mandam né, para ninguém. Tá um inferno essas redes sociais. Então, ajuda nós a trazer quanto mais coisa bacana para vocês, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Fiquem com a gente. Valeu. Valeu. Audio Jungle.